estamos recebendo o Bruno Maia. O Bruno que é diretor da série Romário, o Cara. Você que não tá sabendo, tem uma série sobre o baixinho. Tá rolando no streaming do Max, olha ele lá junto com o Bruno. E a gente vai conversar com ele agora pra saber detalhes sobre essa série, porque Romário é referência, né, gente? Ele dispensa apresentações, mas, ô Bruno, tem uma cena de corte aí que pedem pro Romário se apresentar, cara. Como é que foi isso aí? Um abraço. Boa noite, pessoal. Obrigado, Rafa, todo mundo da mesa, tudo bom? Lélio, Daniel, Leandro, obrigado pelo convite para estar aqui. O pessoal, na hora que foi gravar um material promocional, deu esse mole, né? Deu essa vacilada, pediu para ele se apresentar e aí receberam a resposta, né, de que, pô, você acha que alguém não me conhece, né? Enfim, baixinho é daquele jeito. Ai, gente, é brincadeira. Pedir pro Romário se apresentar não dá, não. Daniel Seabra, você tem pergunta aí pro Bruno Maia, meu caro? Ô, Bruno, um abraço pra você. A série é muito bacana, é um personagem sensacional, um dos maiores personagens, né, da história do futebol brasileiro, não só dentro de campo, como principalmente até fora também, porque o Romário era um gênio dentro de campo e fora muita polêmica, vamos dizer assim. E pra quem não assistiu a série, o primeiro capítulo, o segundo e tal, aborda quanto desse Romário extra-campo. Bruno, um abraço para você. Muito obrigado. Cara, a série ela se passa, vão ser 6 episódios, já lançamos 4, são 2 por semana. Amanhã, quinta-feira, lançamos os 2 últimos, concluímos a saga dessa temporada. E essa série, ela está muito focada na trajetória do Romário até o tetracampeonato. Então a fase quando ele volta a jogar no Brasil não está aqui. E a história do Romário é tão rica, né? Quando a gente começou a fazer, conversou com a Max, nossa grande parceira que viabilizou essa série, eles falavam, não, Bruno, mas 6 episódios é muita coisa. Eu falei, cara, mas a vida do Romário é maior do que vocês estão imaginando. Então acabou que a gente só botou metade da vida dele nessa temporada e mesmo assim deu muita coisa. A gente está muito focado ali na história que vai entre o final de 1992, quando o Romário é cortado da seleção por chegar num amistoso dizendo que achava que devia ser titular, o Parreira para de convocá-lo, o Brasil entra num declínio gigantesco, ele está em ascensão na Europa, vai para o Barcelona, e acaba que 1 ano e meio depois de ser cortado, ele está sendo campeão do mundo, né, nos Estados Unidos. E nesse tempo, cara, a quantidade de coisas que acontece na vida do Romário, se um roteirista escrevesse, ele seria demitido. Não dá para acreditar como a vida dele dá 1001 piruetas. A gente conta muito isso, mas também mostra de onde ele veio, o passado dele antes de chegar até 92, tudo que levou ele até aquele momento que construiu a carreira daquele garoto, que ali estava com 25, 26 anos, com 27, 28 é campeão do mundo. Então, a gente mostra muito dos bastidores, da vida dele, tudo que cercava a história do Romário. E o que eu acho mais importante, né? Eu tentei fazer um filme em que a gente, através do futebol, pudesse falar do Brasil. O futebol é um elemento de cultura muito importante do nosso povo e normalmente é sempre tratado apenas como um mero entretenimento. Não que entretenimento seja pouca coisa, mas às vezes é tratado assim como um tema menor da nossa vida cultural. E eu acho que o Romário é um personagem muito determinante na formação do caráter do Brasil dos anos 90. A gente tem que lembrar que essa fase que a gente está falando, na primeira metade ali da década, o Brasil vivia o impeachment do primeiro presidente eleito depois de 20 anos de ditadura, vivia a maior inflação da história, plano econômico atrás de plano econômico, tragédias, chacinas como a da Candelária, Vigário Geral, a do Carandiru, o Ayrton Senna, que é o nosso herói, morre. Então era um cenário de muita falta de confiança para o Brasil. E esse cara tem essa ascensão e consegue tantas conquistas, não só ganhando dentro de campo, mas falando o que ia fazer e atribuindo confiança a ele e ao time. E eu acho que naquele momento do Brasil isso é muito importante, sabe? Isso acaba tendo um efeito catalisador, que quando ele é campeão, talvez a figura do Romário fique ainda maior do que merecesse pela grande conquista que teve. Porque eu acho que ele estava falando com o âmago dos brasileiros daquela época de um jeito que pouca gente comentou, porque como ele é muito caricato, ele é muito engraçado, tem esse jeito polêmico, isso se sobrepõe, mas eu acho importante a gente ver a força que o futebol tem e o papel que essas personalidades, esses caras têm para formarem gerações como o Vini Júnior agora, também tem seus discursos, as suas bandeiras, e eu acho que isso ajuda a passar para novas gerações, a formar um país melhor, e eu acho que o Romário também tem um pouco dessa interseção com o aspecto cultural e emocional do Brasil da época da conquista dele.
Lelão, tem alguma pergunta para o nosso entrevistado Bruno Maia? Há várias perguntas. Bom, eu ainda não comecei a ver. E até na final da Champions no sábado, o André Henning falou, já estamos lançando o 4º capítulo e tal. Mas é claro que eu vou assistir. Ô Bruno, certamente... Por favor. Não, mas eu vou assistir, com certeza. Certamente você deve ter abordado nesse período aí que você fala de 92 até 94, aquele jogo do Brasil e Uruguai, que o Parreira, né, convoca meio a contragosto o Romário para chegar e ali ele bate no peito. Pode deixar que tá chegando quem vai levar o Brasil para a Copa. Ele não só levou como fez o título. Ele falou muito sobre isso. Exatamente. Bom, dando spoiler, né? Eu tô curioso. A gente tem um episódio inteiro sobre esse jogo, tamanha a importância desse jogo. E para mim, né, eu era um garoto de 11, 12 anos nessa época, e o PVC até costuma dizer que 12 anos é a idade da maior paixão de um garoto por futebol. E eu vivia isso naquela época, né? Então, aquele jogo, para mim, eu tenho falado isso em algumas entrevistas, ele é tão grandioso que o Romário faz, né? E no momento de muita dor do país, como eu falei, o mês anterior àquele jogo é o mês da maior inflação da história do Brasil, e 15 dias antes desse jogo tem a chacina de Vigário Geral no Rio de Janeiro, e 20 dias antes. Então era um momento de comoção muito grande quando esse cara volta finalmente convocado quase na última hora. Ele é convocado só 5 ou 6 dias antes do jogo. Para quem não lembra, naquela época as eliminatórias eram uma competição que durava 2 meses, né? A seleção era convocada e ficava lá, se alguém se machucava, alguém vinha no lugar. E o Romário entra numa contusão do Miller há poucos dias, quando já não se tinha muita esperança. E naquele cenário, para quem viveu no Rio de Janeiro como eu naquela época, que foi ao jogo, é um jogo muito emblemático, é tão importante. Eu acho que ele diz tanto de quem é o Romário que tem um episódio inteiro praticamente só para falar desse jogo. O 3º episódio, não por acaso, é o que eu mais gosto, o que eu tenho mais carinho, porque realmente eu acho que esse jogo é um marco de tudo isso que a gente está falando, não só da performance impressionante, como de uma série de outros atributos. E eu falo sem, assim, o mínimo pudor, digamos assim, que para mim foi a maior atuação de um jogador com a camisa da seleção brasileira que eu vi, foi o Romário contra o Uruguai. Ele jogou demais. Que é isso? Aquela atuação foi surreal do Romário. Impressionante. Foi mesmo, Lélio. Ô Bruno, eu quero aproveitar também te perguntar o seguinte, eu vi várias personalidades do futebol mundial, né? Pô, tem Guardiola lá, tem até o Dinamite que não tá mais aí, depoimentos, né, sobre ele e tal. Como é que foi essa seleção? Como é que foi esse contato? Como é que foi o primeiro contato quando você falou que a série era sobre o Romário? Ou você, ou quem fez o contato com esse pessoal, né? Com todas essas personalidades monstruosas, né, mundiais que estão lá. Como é que foi isso na série? Você tocou num ponto muito importante pra gente, né? Essa série está sendo considerada a maior série já feita no mundo sobre um jogador de futebol, né? Não é pouca coisa, justamente por conta dessa quantidade de convidados, de territórios que a gente viajou. A gente foi para 9 países filmar, a gente falou com um monte de gente, né, para fazer esse projeto. E aí eu tenho que ressaltar a importância da Max, nossa parceira, que acreditou para fazer um projeto, como a gente costuma dizer, quase com uma cara de projeto gringo, né? Só que com uma história brasileira, com produtores brasileiros, com personagem brasileiro. Então eu acho que o futebol é um caminho que a gente também, como país, tem para afirmar a nossa identidade nas nossas filmagens, nos nossos produtos. E a gente teve a chance de fazer isso. Na hora de contactar, fez muita diferença o fato do Romário, de ser o Romário, né? Ele é muito querido por esse universo do futebol, né? Quando a gente falava que estava trabalhando com ele, que ele estava ciente e participando do projeto, no sentido que estava autorizando a realização, estava junto com a gente gravando, isso abria muitas portas realmente, e não à toa a gente rodou mais de 80 entrevistas, como você falou, tem Guardiola, tem Franco Baresi, tem Stoichkov, tem Roberto Baggio, tem Ronaldo, tem Bebeto, Parreira, Alex Lalas dos Estados Unidos, tem Francesco Lerubim Sousa do Uruguai, tem Ronald Koeman da Holanda. É um mar de gente assim que até a gente se surpreende com o fato de ter conseguido, né? Quando a gente cria o projeto, a gente coloca todo mundo que a gente quer entrevistar. A gente não imaginou que a gente ia conseguir de fato todo mundo, mas foi muito trabalho, uma equipe muito grande, que eu sou muito grato, que trabalhou conosco, e era isso, era uma articulação de muitas pessoas, amigos também, que ajudavam, que abriam portas, e um esforço de agenda grande. A gente gravou tudo ainda durante a Covid,
né? O Roberto Dinamite, querido Roberto, estava super bem, não tinha nem diagnóstico da doença ainda, e a doença foi muito violenta com ele. Mas é isso, é um elenco estelar, né? Realmente, para ter sido a maior série já feita sobre um jogador de futebol, não só no Brasil, mas todo até o momento. Agora, Bruno. Não, Lelão, é o seguinte, eu queria perguntar sobre esses jogadores, essas estrelas do futebol mundial. A gente vê aqui uma lista de jogadores que jogaram com o Romário, né? No mesmo time ou contra ele, e provavelmente muita gente que elogiou o Romário. Você não pensou em convidar alguém que pudesse meter a ripa no baixinho, não? Porque, cara, a gente sabe que o Romário, ele coleciona algumas inimizades, uns desafetos. Vou te contar uma história rapidinho, então. Quando a gente começou a fazer a lista de entrevistados, eu mostrei pro Romário um dia e falei, cara, a gente tá precisando entrevistar essas pessoas. Ele falou, pô, essa lista não tá boa, não. Eu falei, cara, não vou entrevistar só gente que você gosta, tem que falar quem fala mal de você. E ele falou, não, é que essa lista tá muito leve. Quem fala mal eu sei, eu vou te falar quem é, que vai contar os podres. E começou a dar lista de pessoas que ele achava que podiam ser mais polêmicas com ele. A gente convidou, a série, para quem assistir, tem muitas críticas ao Romário, né? Ela não é uma série que está jogando, evidentemente o que ele faz em campo é digno de nota e é excelente e é genial, e fala por si só. Mas o que não é isso, a série não está preocupada em ficar jogando confete em cima dele. Tem vários momentos de falhas de caráter, de atitudes do Romário, né? De caráter não é a palavra certa, mas de falhas do personagem, da vida pessoal dele, né? Da atitude dele com os companheiros de grupo. E várias dessas histórias são contadas ali. Tem vários amigos dele também que contam episódios que não são muito abonadores assim para o nosso personagem. Então a série não teve essa preocupação em... Agora, tem uma galera que a gente procurou e não quis falar. Aí é uma outra coisa. Eu costumo dizer que não falar é falar, né? Então, por exemplo, o Romário critica muito o Zagallo, expõe muito a relação dele com o Zagallo. O Zagallo foi convidado em vida ainda para falar, ele estava já doentinho, tudo isso, mas depois ele chegou a dar entrevistas, outras entrevistas depois do nosso convite, e o argumento para ele participar nunca foi que ele estava sem condições, foi que ele não queria participar. Então, esse tipo de coisa a gente tem que respeitar, a gente chama as pessoas, dá oportunidade, e eu acho que amanhã, o episódio 5, quando vocês assistirem amanhã, que vai lançar, é o episódio que tem mais polêmica, tem várias histórias de briga dele que nunca foram contadas, e amanhã alguns personagens vão fazer falta amanhã porque não quiseram responder e contar os seus lados dessas confusões. Mas o baixinho não fugiu de nenhuma treta, de nenhuma confusão, expôs o ponto de vista dele, e aí cabe a gente assistir as outras pessoas que estão ao redor também que contam, nunca tem a versão só do Romário de um fato, né? Sempre tem várias pessoas contando, para que a gente possa cada um tomar a sua conclusão e entender como quiser as histórias. Mas a gente buscou todo mundo, ninguém vai dizer que não foi procurado, ninguém que possa falar mal, criticar, pode falar, eu não fui procurado. Se não foi procurado, só tem uma razão. Eventualmente não estava naquele período da vida do Romário até 94. Se é um cara que brigou, é um Luxemburgo, por exemplo, teve várias tretas, mas vai trabalhar com o Romário em 95, então realmente ele não está naquela fase e por isso o Luxemburgo não foi convidado. Mas quem está naquela época, ninguém ficou de fora dos nossos convites, não. Edmundo falou? Não por isso também, o Edmundo é um personagem que chega na vida do Romário depois, né? Em 94 eles não tinham ainda relação, então não tinha história para contar do Edmundo, não tinha nada para falar. Em 94 ele estava aqui e não tinha conhecido, eles se conhecem depois, já tinham se encontrado, acho, amistosos da seleção, mas não tinham amizade ainda. E o Edmundo não é um personagem da história que a gente está contando, é só por isso. Agora, se houver uma segunda temporada, que certamente o pessoal que está assistindo vai ajudar a gente a pedir, convencer para ter, se a gente tiver uma segunda temporada, certamente o Edmundo será convidado a falar. Se ele vai falar, eu não... São outros 500, né, Bruno? São outros 500. Lelão, você tinha uma pergunta. Diga, Lélio. Pois é, minha pergunta era justamente essa, né? Por esse volume aí de material e tal... Como é que é? Vai ficar em uma temporada ou você espera o quê? Mais 2, 3 temporadas aí de Romário, o cara? Eu adoraria fazer mais uma temporada, né? Eu já escrevi, a gente tem escrita já mais uma temporada, que é de fato a fase dele no Brasil, né? A primeira história que a gente conta é a história desse garoto que briga com o treinador e 1 ano e meio depois é campeão do mundo, dá uma volta por cima incrível. A segunda história é do cara que já consagrado, aparentemente já está sem nenhum objetivo profissional, já voltou a jogar no Brasil, no meio do caminho resolve que quer fazer 1000 gols e começa uma luta para igualar o maior atleta do século, a referência que ele tinha, e a gente quer contar essa história, né? Bruno, não tenho nenhum interesse em contar a vida do Romário fora das 4 linhas, acho que é um personagem rico, interessante, deve ter um monte de gente que queira falar, não é o meu foco. O meu encantamento assim, é pela história
que acontece, o que esse cara é capaz de mover, né? Eu costumo dizer que uma boa série, ela não é sobre a história de um personagem, é sobre um personagem que tem uma super história, né? E nem sempre isso acontece. Às vezes os caras são grandes personagens, mas a história dele não tem nenhum fator incrível. Agora, essas duas que eu falei, de você brigar daquele jeito que brigou com o técnico, e tão pouco tempo voltar e atingir o auge do futebol, e depois já meio entrando numa podia ser uma decadência, resolve que vai alcançar o maior jogador da história. Eu acho que são histórias incríveis, assim, que por acaso é o Romário, por acaso é futebol, mas se isso fosse no basquete, se fosse no taekwondo, qualquer coisa, essas histórias seriam incríveis, até porque ele conseguiu chegar nos objetivos dele ao final, né? Então eu gosto muito dessas histórias. Quem sabe a gente conta a segunda parte dela numa segunda temporada. As outras eu deixo para quem quiser encarar outros temas depois, mas certamente daria tantas outras. O Romário tem muita história para escrever também. Ô Bruno, eu queria que você falasse um pouco também, nesse período que a série aborda, o Romário, claro, surgiu no Vasco, já estava na Europa e tal, mas essa relação dele com clubes brasileiros, até uma pergunta do Ricardo Plotec, ali, nosso colega de redação, sobre o América do Rio, fala alguma coisa, fala sobre, ele aborda alguma coisa sobre os clubes onde ele tinha passado até então, naquele momento? Vasco da Gama é bom você colocar, né? A maior instituição sobre a face da Terra, tá aqui, ó, junto comigo aqui. Concordo. Tá numa semana muito boa pra você falar isso, não. Não, mas não muda nada. Isso são só percalços que acontecem, né? Com grandes. E a gente já tá acostumado com algumas tragédias, né? O Vascaíno é resiliente, antes de mais nada. Meu pai que o diga, ele é também. Pois é. A gente menciona o fato a figura do pai do Romário, é muito presente na série, era o torcedor do América que cria essa referência do Romário com o América, né? A gente tem o Olaria, onde o Romário começou também, isso é falado, e não tem outros clubes, porque nessa época ele realmente não jogou no Brasil em nenhum outro clube, ele só tinha essa relação com o Vasco. A maior parte da série está no PSV ou no Barcelona. Agora, numa eventual temporada, aí sim, a gente já começa com ele no Flamengo, aquela volta épica, né, dele sair melhor do mundo e voltar a jogar no Brasil. É o único jogador da história que, como melhor do mundo, atua fora da Europa, né? Agora o Messi está fazendo isso atuando nos Estados Unidos, mas até então ninguém tinha feito isso, e eu acho que é o único jogador também da história, o Messi também está para igualar isso, que chega jogando fora da Europa como protagonista realmente na Copa do Mundo, né? Ele acaba não indo a 98, 2002 por circunstâncias específicas, mas ele era um nome daquele ciclo. Sempre houve a expectativa que ele disputasse essas Copas, e ele estava indo para aquelas Copas como protagonista do nível de qualquer um que estivesse na Europa, mas mesmo jogando aqui, né? Isso é muito impressionante. Mas, enfim, existe a menção da relação com a América, existe a menção da passagem dele pelo Olaria, pelo Estrelinha, que é um clube que o pai dele criou lá na Vila da Penha para ele jogar, no Jacarezinho, perdão. Mas não, os outros clubes não tem tanta menção ainda, por conta do nosso foco do recorde de tempo mesmo, mas só por isso. E o América, na verdade, era o clube do seu Edevair, né? Que é o pai do Romário, e o Romário agora é o presidente do América do Rio. Não sei se você também abordou 1990, né? Que o Romário também acaba passando por uma deprê, porque ele se contunde. Que o ataque do Brasil era para ter sido Romário e Careca. E aí foi Miller e Careca, e o Miller, inclusive, acaba perdendo um gol feito contra a Argentina nas oitavas de final. Ele ainda sente que, se ele tivesse naquele time, as coisas poderiam ter sido diferentes lá na Itália, ô Bruno? A gente fala muito, muito desse episódio, não só pela importância do que você muito bem descreveu aí, por si só, é um baita momento, mas além disso, é um momento onde se cria a grande rivalidade que marca a carreira do Romário com o Lídio Toledo, Américo Farias, Zagallo, com uma cúpula da CBF. Né? O Zagallo não estava na Copa de 90, mas ele é parte de um mesmo grupo de pessoas. Quando o Zagallo vem e integra, já tinha uma certa contaminação da relação do Romário, especialmente ali com o Lídio Toledo no primeiro momento. A gente detalha muito, muito, muito essa história, como essa briga acontece, e depois ela vai deixar sequelas, que a gente vai
como seleção, sofrer muitas vezes depois, tanto na ausência do Romário em 93, até ele voltar, como na briga com o Zagallo mais para frente, tudo um pouco fruto dessa história aí da contusão de 90. A gente conta ela com muitos detalhes, tem muitos bastidores de conversas internas da seleção, com o Lazzaroni, com o Lídio Toledo, com o Filé, que era o fisioterapeuta do Romário, né, com o Paulo Angione, que era diretor daquela seleção. Tem muita gente contando o que aconteceu ali em 90. A minha impressão, eu discordo de você, a impressão que eu tenho, até pelo material da série, é que o Romário teria feito a dupla com o Bebeto, né? Eles tinham sido campeões da Copa América como titulares em 89, arrebentando. Eles vão como titulares para o ano seguinte, mas os dois se machucam. O Romário se machuca 3, 4 meses antes da Copa e o Bebeto se machuca já na reta final, chegando para a Copa do Mundo. E aí abrem as duas vagas, né? Primeiro eu acho que iria Bebeto e Careca, não tenho certeza. O Miller como reserva, aí depois o Bebeto cai também, aí vira Miller e Careca, né? A gente conta na série, os jogadores contam na série que o Lazzaroni tinha uma cisma, que ele queria jogar, na cabeça do Lazzaroni era Bebeto e Romário, Miller e Careca. Ele gostava assim. Quando misturava, ele já não gostava. Então, os jogadores comentam essa sensação que existia, assim, de quando o Romário cai, o Bebeto começa a perder espaço, mas como eles tinham ganhado a Copa América, eram muito grandes, mas que o Lazzaroni já queria botar Careca e Miller. E aí, quando o Bebeto se machuca, fica essa situação aí exposta. Mas tem bastante detalhado no segundo episódio da série esse momento que você falou aí. Bacana você lembrar. A Copa América de 90 é uma baita história. Show de bola. Pessoal, a gente conversou com o Bruno Maia, o diretor da série Romário, o Cara. Convido o pessoal para acompanhar lá no Max e estamos aqui com os dedinhos cruzados esperando uma segunda temporada, viu, meu velho? Porque o homem tem história pra caramba. Valeu demais, viu, Bruno? Obrigado, é isso. Está lá na Max, quem não assina ainda, www.max.com. Se procurar no Google, vai achar uns planos lá de graça, alguns dias para testar, para experimentar. Entra lá, amanhã já vai estar completa a série, dá para maratonar, ver tudo, entendeu? Então entra todo mundo lá, curte, vai nos nossos canais também, elogia lá a série. Tomara que vocês que curtam, tá bom? Obrigado, gente, pelo espaço. Muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado mesmo.